Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, Cristina, pela oração. Seja bem-vinda, Iraci. Sejam bem-vindos a todos. Peço que o pessoal fique atento aí para deixar o telefone, o microfone no mudo, para a gente se concentrar e poder também tentar entender o que Deus vem nos falar nessa tarde. Mas antes da Ira começar, a gente queria só recapitular, viu, Iraci? Porque nós estamos aqui no quarto encontro, né, do nosso curso Lançando a Esperança. O curso foi criado pela Comissão de Formação dos Grupos Esperança Viva, junto com a Comissão dos Ex. Ele realmente é direcionado para as famílias, os acolhidos, as pessoas que estão na fazenda e para os familiares também ter uma formação, né? Então, nós começamos lá no dia 7 de setembro com o tema Recaída, Perdão e Recomeço e a Vida Nova, que foi o primeiro encontro nosso com a Lucy. Depois, no dia 14, nós tivemos o Padre Márcio com o tema Ser Família e Ser Esperança. Aí, na semana passada, nós tivemos o tema A Importância do GEV para as Famílias, antes, durante e depois do acolhimento do ente querido na fazenda, que foi com o Maurício e a Luciane. E aí nós chegamos ao dia de hoje, né, com Minha Casa, é uma extensão da Fazenda e do GEV, os três alicerces da Vida Nova, com a Iraci. Então, seja bem-vinda mais uma vez, Iraci. Obrigado por você disponibilizar um pouquinho da sua tarde de sábado aí para estar conosco. E a gente quer também ouvir o que tem no seu coração, viu? Tá bom. Olha, eu quero ver se eu entendi bem o tema. O tema é: Minha casa é uma extensão da fazenda, GEV, e os três alicerces da vida nova. Os três alicerces seria convivência, trabalho e espiritualidade? Então tá bom, entendi direito. Então pode começar? Pode sim, pode sim. Então eu queria começar primeiro saudando todo mundo, né? Dizendo que eu acho que é uma iniciativa muito válida. Eu fico feliz que vocês tenham começado, que esteja indo tão bem, né? Porque eu vejo os frutos, vejo os comentários. É isso mesmo, o GEV é um exército, então precisa realmente ter essa formação. E eu fico muito feliz assim, que vocês estão se esforçando para isso. É uma alegria eu fazer minha parte, assim, do jeito que eu posso, né? Mas assim, com muita alegria, né? Então, quando vocês falaram, né? Minha casa é uma extensão da fazenda, do chefe. Tá ligado. Vocês estão ouvindo bem? Estamos sim, Ira. Sim, Pode Ira. continuar. Sim, pode seguir. Eu imaginei logo, continua na casa de cada um de vocês aquilo que é vivido na fazenda e no GEV, né? E daí pensei, o que que é vivido na fazenda e no GEV que a gente deve viver também na nossa casa? Para os que têm os filhos ainda em recuperação, para os que os filhos já saíram da recuperação, para os que estão recém-saídos da fazenda. O que que precisa ter na casa que existe na fazenda e no GEV? Daí a primeira coisa que veio para mim é a vivência da palavra. Porque todos nós sabemos que a recuperação, a vida na fazenda é a vida da palavra, né? Que a gente vive a palavra e por isso acontecem as transformações. Então, se a gente quiser que as transformações aconteçam também na nossa casa, nós precisamos viver a palavra na nossa casa. E Jesus diz que a palavra dele não cai na terra e volta para o céu sem ter produzido fruto. Isso é tão verdade que na fazenda a gente vê os frutos.
As famílias veem o fruto nos filhos, o GEV vê os frutos em tudo que acontece em torno do GEV, que é tão maravilhoso, né? Pessoas que chegam no GEV sofrendo por causa de um membro, codependente, né? E de repente descobre um sentido para a vida deles, um sentido que é justamente viver a palavra, esse relacionamento com Deus. Então eu sinto que essa é a primeira coisa que precisa acontecer na família para ela ser uma extensão da fazenda e do GEB. Começar a viver a palavra. Olha, vocês têm a oportunidade de receber a palavra todos os dias, né, que é vivida na fazenda. E isso tem uma força muito grande, porque é muita gente vivendo a mesma palavra. Eu sinto que isso agrada a Deus. Se na sua família também você coloca essa palavra na sua geladeira, na sua penteadeira, no seu quarto, entendeu? Na cozinha, onde vocês mais estão, vocês vão lembrar de viver a palavra. E os frutos que acontecem na fazenda e no GEB vão acontecer na sua família. E a sua família se torna uma extensão, né? Em especial, gente, a palavra é de Jesus que diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é o amor recíproco. Quando a fazenda começa, quando a família começa a se esforçar para viver esse amor recíproco, que muitas vezes não é fácil, não é? Ela está sendo uma extensão da fazenda, do GEV, porque o que que a gente tem para oferecer para as pessoas na fazenda ou no GEV? É a presença de Jesus, é a presença especial que Jesus prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Essa presença a família também pode oferecer para os membros deles. Pode ser uma extensão da fazenda, também nisso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é muito importante, é isso que cria a família. E é isso que traz os frutos na fazenda e no GEV, né? Assim deve ser a nossa casa. A gente faz isso porque a gente acredita na presença de Jesus no menino que chega, na menina que chega. O GEV acredita naquela pessoa que está indo, começando a ir no GEV, acredita que aquela pessoa é Jesus. Mas também na nossa família tem que acreditar nisso, que cada membro da família, mesmo que seja aquele membro que você conhece seu marido, você conhece seu filho, você conhece sua esposa, você conhece mais alguém que vai lá, entendeu? Mas ele é Jesus. Não podemos ser que nem aquelas pessoas que, quando olham para Jesus, dizem assim: ah, mas ele não é o filho de Maria, não é o filho de José Carpinteiro? É sim, mas ele é Jesus. Então, na nossa família também precisa existir esse esforço de acreditar que cada membro da minha família, meu filho, meu marido, minha esposa, a pessoa que trabalha lá dentro, eles são também a presença de Jesus. Isso revoluciona o relacionamento. A gente começa a ter mais facilidade, como a gente tem na fazenda, para acolher a pessoa no nosso coração. Por que que a gente acolhe os acolhidos, os que chegam, sem restrição, entendeu? Porque a gente acredita que ele é Jesus. E porque a gente usa com ele de misericórdia. Essa mesma coisa que acontece na fazenda e no GEV, precisa acontecer na nossa casa, para a nossa casa ser uma extensão. Mas a gente, na nossa casa, às vezes a gente é exigente. Se chega alguém que fez alguma coisa errada, eu guardo aquele erro. E quando a pessoa chega, eu cobro, eu acuso, eu fico bravo, não é? Então, e na fazenda a gente não faz. É muito raro a gente falar com ele, é quando vai fazer uma correção fraterna. Mas normalmente é acolhido com misericórdia a pessoa que erra. Isso precisa acontecer na nossa família também. Precisa criar esse clima de amor recíproco para que Jesus viva ali.
para que Jesus fique ali com a gente, para que ele possa transformar as pessoas da nossa família. Então, por exemplo, se uma pessoa na, na fazenda ou no GEV faz alguma coisa que nos ofende, a gente perdoa. A gente não vai para casa bravo com aquele membro da família, da fazenda. A mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa família, entendeu? Para ser uma extensão do GEV e da fazenda. O perdão precisa ser uma coisa muito, mas muito real na família. Quando eu vejo um casal que vive há muito tempo, eu sempre penso assim: quanto perdão, quanto recomeço, quanto misericórdia aconteceu com esse casal. Quando eu vejo os filhos crescendo, quantas vezes os pais perdoaram os erros dos filhos, recomeçaram com eles, demonstraram o amor. Então, isso é o que acontece na fazenda e no GEV. Isso precisa acontecer nas nossas famílias, para que exista a presença de Jesus na família, não é? E se a gente acredita nessa presença de Jesus nos membros da família, vai agir da mesma forma que na fazenda, com misericórdia, com perdão, com amabilidade. Às vezes, a gente é tão grosseiro com alguém da família, né? Que a gente acha, cheguei cansado, estou cansado e ainda vem dizer isso, entendeu? E faz grosseria. Mas isso afasta esse amor recíproco, não faz nascer o amor recíproco. Pode ser que alguém seja meio azedo mesmo. Então a gente tem que fazer nascer nele o amor. E como a gente faz? Amando. Não tem outro jeito. Às vezes tem gente que fala assim, vou dar um gelo nele, né? Nas famílias, às vezes, alguém dá um gelo um no outro. Isso não é ser uma extensão do GEV da família. Porque o que que o gelo faz numa pessoa? A pessoa não cresce, a pessoa fica como ela está. O gelo não faz isso? Mesma coisa o membro da família que a gente gela. Então, não, recomeçar com ele, conversar sobre a coisa, entendeu? Esses entendimentos traz o amor recíproco e traz a presença de Jesus. Aí a gente fica uma extensão da fazenda, uma extensão do GEV. Aí aonde se manifesta essa vivência da palavra, onde se manifesta a vivência do evangelho, onde se manifesta a vivência da misericórdia. São nesses três alicerces que vocês falaram, a convivência. Então, às vezes tem família que nem convive, né? É muito triste uma família que não convive. Uma família que não senta na mesa junto, uma extensão da fazenda, a fazenda senta na mesa junto, todos sentam na mesa junto. Todos se preocupam se o outro tem, todos passam a comida um para o outro, todos comem junto, encontram o horário para comer junto. A família também precisa ter esses momentos em que está junto. À noite, quando todo mundo se recolhe, entendeu? Ter alguns momentos de estar junto para que aconteça a convivência. Sábado e domingo que não trabalha, ter momentos de convivência, ter momentos onde conversa, onde dialoga, onde se conhece melhor um outro. É isso que acontece na família e no GEV. O GEV tem uma reunião para acontecer isso toda semana. A fazenda tem todos os dias no horário do almoço, na hora da janta. E na nossa casa precisa ter também esses momentos de convivência. Uma convivência que seja saudável. Eu acho tão bonito porque o Papa Francisco uma vez falou de três palavras que tem que ter na nossa convivência, que tem que ser usada com frequência na nossa convivência. A primeira, né, que tem que viver na na nossa, na nossa convivência é a palavra com licença. Aí quando eu li, eu pensei, que estranho, né? Com licença, né? Mas é verdade. Porque a palavra indica uma intenção do nosso coração de respeitar o outro, entendeu? Quando eu peço licença, por exemplo,
para pegar uma cadeira que o outro está usando, ou para mudar um canal de televisão, ou para fazer qualquer outra coisa. É uma gentileza o com licença, né? Às vezes a gente, um empurra o outro, entendeu? Um acha ruim porque o outro sentou no lugar e tudo. A convivência com licença é um respeito à opinião do outro. Às vezes chega, sabe que a pessoa gosta que a porta esteja aberta, a gente vai lá e fecha, apaga a luz, entendeu? Várias coisas assim. Então, com licença, indica o respeito. Depois o Papa fala a segunda palavra, que é muito bonita, que eu gosto demais, que é obrigado. Às vezes a gente na família não lembra de dizer obrigado. Então, a mãe, a esposa preparou o almoço, às vezes já cansada, preparou com carinho, entendeu? Ninguém diz obrigado, é obrigação dela fazer o almoço para mim, né? Não diz obrigado, não faz um elogio. O obrigado é uma atitude de gratidão, de elogiar, de dizer obrigado. Às vezes eu tenho a minha roupa passada, eu ainda reclamo que não está passada do jeito que eu queria. E não digo obrigada. Eu passo roupa aqui na caseta, né? É trabalhoso, dói as pernas, né? Então, dizer obrigado, dizer um elogio. Nossa, olha que bonito que tá minha camisa, ou o menina, menino, meu vestido, entendeu? Então, é outra palavra que ajuda, porque às vezes a gente critica muito, mas não elogia, não diz obrigado. É outra coisa que suaviza a convivência. E a outra palavra que a gente muitas vezes esquece na família é desculpa, é pedir perdão, é perdoar. A gente esquece, esbarra no outro com grosseria, não fala desculpa, né? Ou tá mal-humorado, ou tá preocupado e fala alguma coisa que não deve. Talvez não no momento, mas depois procurar, ó, aquela hora, desculpa, viu? Eu estava meio nervoso. Então, essa palavra desculpa facilita o relacionamento, reata relacionamentos. Então, a nossa convivência precisa ser uma convivência saudável, uma convivência amorosa. Às vezes a gente não é amoroso, a gente só se dirige para o outro para pedir alguma coisa, para falar que alguma coisa não ficou bem, entendeu? Mas não é amoroso. Gente, até o dar um abraço, um aperto de mão, uma batidinha no ombro, acolher o que chega, entendeu? Buscar um copo d'água que a gente faz para os outros, faz para a família também. E isso cria um clima, esse clima de amor recíproco que atrai a presença de Jesus. Depois, gente, o outro, né, é no trabalho. No trabalho, a gente acha assim, ah, eu já chego cansado do meu trabalho fora. O homem e a mulher que trabalha fora, né? E daí, quando chega, quer ajudar nas tarefas domésticas, lavar um prato, colocar uma coisa no lugar, não é? Conforme os seus dons, entendeu? Tem homem, por exemplo, que é mestre em arrumar coisa de eletricidade, né? Trocar uma lâmpada. Tem Olha, mulher que tem que pode limpar. pregar um botão, que sabe fazer essas coisas. Esses dons recíprocos na família faz parte do trabalho, que a gente pode oferecer aquele dom nosso no trabalho, e viver o trabalho, entendeu? Vou puxar para dar uma olhada. Às vezes a gente chega, né, e acha uma mesa suja. Ah, quem deixou isso aqui sujo? Ou o banheiro, quem deixou? Não é quem deixou. Você pode limpar. Você pode até, se for seu filho, depois corrigir. Mas você pode limpar. É o trabalho que a gente faz junto, entendeu? Tem alguém cozinhando, eu vou lá. Eu sou péssima cozinheira, mas eu vou lá, eu descasco o alho, eu descasco a batata, entendeu? Eu faço alguma coisa. Então, esse é o trabalho. Daí a gente pensa assim: ah, mas eu já estou cansada. Mas isso descansa, gente. Quando a gente faz por amor, descansa. Então, o trabalho é um momento importante. Depois eu nem quero falar de gente que diz assim, né? Tem um ditado que diz assim: embaixo de um sufocado tem sempre um folgado.
Então, aí já nem estou falando disso. Estou lembrando as atitudes assim, bonitas. Mas ser folgado, gente, na família, aí não é ser como na fazenda. Na fazenda a gente corrige quem é folgado, né? São Paulo é tão radical que diz assim, quem não trabalha não tem direito de comer. Isso a gente não pode fazer na fazenda, né? E nem eu acho no lar. Mas pode ajudar a pessoa a se tocar, conversar, não ficar cobrando toda hora, que irrita, né? Mas ajudar aquela pessoa. Então, gente, no trabalho, a gente precisa estar atento, né? Estar atento nesses pequenos detalhes da casa. Às vezes chega, a pessoa limpou a casa, chega com o sapato, quer nem saber se pisou na lama, ou outra coisa pior, entendeu? Vai entrando dentro de casa, não é? São delicadezas que vai evitar o trabalho do outro e vai valorizar o trabalho do outro. E todos nós devemos trabalhar. Se a gente come, deve ser do fruto do nosso trabalho. Então, o trabalho. Aí você vai dizer assim: mas eu estou desempregado. Não justifica. Olha, aqui na nossa casa, a gente trabalha no jardim. Faz coisas, às vezes, de homem no jardim. Corta a árvore que precisa cortar, capa onde precisa, corta a grama, entendeu? Planta as flores. Então, tem muito trabalho que pode ser feito. Tem trabalho voluntário, se você está desempregado, mas um membro da família, da fazenda, ele precisa viver na casa dele essas atitudes que ele vê aqui na fazenda. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo fazendo os trabalhos juntos, dividindo as ocupações para não ficar pesado para ninguém. Então, se eu quiser que a minha casa seja uma extensão do GEV e da fazenda, eu preciso estar atento nessa hora do trabalho, né? Não sei se folgado em cima do sufocado, né? Depois, a espiritualidade, né? É o terceiro. A espiritualidade, gente, tem gente que pensa assim, ah, eu rezo na minha cabeça. Gente, tá bom, rezar na cabeça é importante também. Mas eu também posso, algumas vezes, rezar em família. Aqui na fazenda, a gente reza o terço, todo mundo junto. Isso cria família. A gente vai à missa todo mundo junto, não é? A gente faz comunhão de alma. A gente conta as nossas experiências. Se eu quero que a minha família seja uma extensão da fazenda e do GEV, eu preciso fazer isso na minha família. Olha, não precisa ter horário especial, não. Mas fazer isso. Vocês sabem como o Frei conheceu essa vivência da palavra e se tornou tão forte nele, né? Ele viajou com um padre de férias, o padre deixou ele numa família, uma família ensinou para o Frei. E essa família escolhia uma palavra e de noite comunicava as experiências. Isso fascinou o Frei. Quando ele chegou, ele procurou esse padre, falou: eu posso vir de noite no seu quarto e contar as experiências que eu fiz? E o Frei formou todos nós nisso. Começou numa família. Então a família pode viver isso, tornando agradável, entendeu? Não precisa dizer assim, agora todo mundo vai sentar para contar a experiência. Não, às vezes na mesa, contando naturalmente. Gente, hoje eu encontrei uma pessoa, ela estava em dificuldade, eu fiz isso para ela. Em geral, todo mundo conhece a mesma pessoa, entendeu? E um ajuda o outro a fazer as experiências. Um conta para o outro e ajuda o outro a fazer. Então, a espiritualidade da fazenda e do GEV é essa experiência, essa espiritualidade coletiva. Rezar junto, né? É ir à missa junto. Se a pessoa ainda não está pronta para fazer isso, você começa a rezar. Olha, uma experiência da Lúcia. A Lúcia, toda noite, ela faz adoração, né? Eu não fazia, não. Daí, quando eu vi aquilo que a Lúcia toda noite fazia adoração, eu falei: Lúcia, na adoração você reza o texto? Ela falou: rezo.
E eu não consigo rezar o texto sozinho, sabe? Eu levo quase o dia inteiro se eu for rezar, porque a minha cabeça voa. Então agora eu vou lá rezar o texto com ela. Então não é que precisa assim ser uma coisa forçada. Quando eu faço, o outro sente de fazer. Quando eu conto uma experiência, o outro sente. Quando eu conto como está a minha alma, o que Deus fez na minha alma, gente, hoje eu estou tão feliz por causa disso, por causa daquilo, né? Então, eu ajudo todo mundo a ir liberando esse jeito de falar. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é assim que a espiritualidade acontece. E é assim que as pessoas mudam. Olha, às vezes a gente quer uma mudança de uma hora para outra, mas eu gosto muito de orquídea, né? E a gente coloca a orquídea na nossa capela. E agora eu descobri o tempo que a orquídea leva para dar, gente. Nasce o talinho dela, é um talinho preto, que parece que é um raminho só. E de repente começa a nascer um botãozinho, daí nasce os botãozinhos, depois demora, nasce a florzinha. Eu fui para Passo Fundo e a orquidinha estava com os botãozinhos, parecia que já ia abrir. Eu voltei de Passo Fundo, ainda esperei ela abrir. Agora já está na capela. Então, às vezes, a gente precisa ter persistência, entendeu? Rezar o texto sozinho, talvez, e a missa sozinho, talvez, né? Contar a experiência só da gente, até que nasça em todo mundo essa, essa experiência bonita de fazer as coisas junto, com a presença de Jesus. Gente, vocês sabem que eu não sou de falar muito, né? Então, na verdade, tudo que estava no meu coração para falar para vocês, eu já falei. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, daí vocês fazem, tá certo? Matheus Bonito, Florencio. né? Obrigado, Iraci. Bonito, você contou, assim, bem detalhado como a espiritualidade está aí dentro da caseta, né? Dentro da sua Hum. casa. Então, que bom. Iraci, você tem mais um tempinho ainda para ficar conosco? Então, a presidência está aqui para a gente fazer um trabalho, sabe? Ah, muito bem. Mas dá tempo se vocês tiverem alguma pergunta. Mas no máximo eu vou ter que dar uma continuidade a esse trabalho com eles. Tá. Então, vamos ver se rapidinho, se alguém tem alguma pergunta para fazer para Hum. Iraci. Eu tenho uma pergunta, Iraci. Eu queria saber quantas pessoas estão morando na caseta hoje, há quanto tempo tem a caseta, como é que está assim, a constituição familiar de vocês aí? Gazeta faz tempo que tem, que a gente morava nas casas, eu e Lúcia, né? Aí depois até foi uma focolarina que falou para nós, olha, se vocês têm que coordenar as outras casas também, é melhor vocês morarem numa casa separada, né? E daí ela falou também a chance de vocês terem Jesus no meio, de vocês conversarem mais. E daí começou a caseta, né? Começou numa casa lá no bairro do Pedregulho, nem foi aonde a gente mora agora, né? Depois, hoje, nós somos 6. É a Angelúcia, a Juliana, eu e a Lúcia. E tem mais a Soli, né, que era responsável lá na Guatemala e que está fazendo um tempo conosco e nos ajudando. Ela ajuda no Oasis, né? E na Secretaria da Família, que está se reestruturando, ela está dando uma mão lá. E aqui em casa, porque todo mundo trabalha fora, mas trabalha dentro também. A gente divide a casa por cores e todo mundo trabalha, né? Depois tem a Jamaica, que já faz mais tempo que está aqui, né? A Jamaica estuda, então a gente respeita o horário de estudo dela e ela tem notas muito boas, porque ela se dedica. E ela trabalha no ateliê, né? E faz a parte administrativa muito bem. Depois que ela entrou, graças a Deus foi um sossego para nós. Hoje foi ela que fez o almoço, né? Ela cozinha bem. Aqui tem quem cozinha bem, é muito bom. A Luz cozinha bem, a Geluz cozinha bem, Ju, Jamaica, a Sônia eu não sei, porque ela não teve a chance ainda de cozinhar. Eu cozinho mal. Daí Mas são os dons, né? Depois, a nossa vida é simples.
Muito simples. Eu trabalho mais em casa, faço as coisas da casa, a Lúcia vai para a oficina, né? Também ela trabalha com as construções, agora tem bastante. A Juliana e a Angelúcia com tanta coisa, a Ju cuida da escola de comunhão e ainda cuida de tantas outras coisas. A, a Jamaica trabalha com o retorno à vida, né? Uma coisa que precisa. Então, a gente também tem sempre uma atividade na fazenda, porque a nossa vida não pode desligar da nossa fonte inspiradora, né? Hum. Que bonito, É, né? Então, o tripé do trabalho, ele não para, né? Ele Não. continua. E olha na espiritualidade como nós fazemos. Segunda-feira tem missa aqui, né? As focolarinas também assistem a missa aqui, depois jantamos juntos. Na terça-feira, a gente vai à missa no Centro Feminino. Na quarta-feira, nós temos nossa reunião de caseiro e vamos à missa no Centro Feminino. Na quinta, a gente faz adoração durante o dia inteiro, dividido entre nós e as focolarinas, né? Na sexta, a gente tem reunião com os grupos de fora, a gente tem com os grupos das casadas e tem com o grupo das madrinhas. E sábado e domingo a gente faz o que precisa fazer, né? Muito. Iraci, a Bruna está com a mão levantada. Dá tempo da pergunta dela, Iraci? Aí, só depois da Sim, Bruna, tem aqui também a Solange, que é uma das responsáveis aqui do Jefferson, Centro de Paulo em Recife, também quer fazer uma pergunta. tá certo. Oi, Iraci. Oi, Bruna. Eu- Tudo bem? Eu fui aí com as voluntárias, tem uma reunião e hoje eu tô aqui no Oasis, aqui do seu ladinho. Oh, que Eu tô, legal. tô aqui com a minha filha, tô aproveitando que ela tá dormindo. Aí deu para eu participar e foi muito importante esse tema para mim, porque assim, tem uma irmãzinha aqui que eu conheço ela desde quando eu estava grávida. E ela tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito, sabe? Só que, lógico, tem que tentar mudar algumas coisas. E eu tô tentando ter uma convivência com ela, mas tá bem difícil, sabe? Eu sempre tento recomeçar e ela não, parece que, tipo, me ignora, não sei, sei lá, não sei entender muito bem. E eu tive uma atitude de trocar de quarto, vim pro mesmo quarto que ela, para mim poder tentar entender ela, saber, assim um pouco da história dela para saber o que que eu posso ajudar para nos ajudar na convivência. Só que ela não se abre comigo. O que que eu devo fazer? Olha, o segredo do amor é a gratuidade, sabe? Jesus nos amou com uma gratuidade enorme. Olha, ele amou Judas da mesma forma que ele amou os apóstolos. Se dedicou a ele era um dos 12. Tudo que ele falava para os outros, ele falou para Judas, e Judas traiu. Então, o amor da gente deve ser gratuito, sabe, Bruna? E às vezes Deus testa a gente mesmo, se o amor da gente é gratuito. E ajuda Sim. muito a gente ter um amor gratuito quando a gente fala, mas eu estou amando Jesus. Eu fiz esse ato de amor, ela nem deu bola, mas eu fiz para Jesus, entendeu? Eu acho que só isso que faz a gente não se desanimar quando encontra um caso Tá, assim. E reze por tá ela, bom. viu? Sempre, sempre. Tá bom. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau. Opa, ela Ira, chamou. queria agradecer, né? E assim, quando você falava, eu lembrei da experiência que eu fiz uma vez eu precisava de um trabalho e eu fui pedir para elas e elas me acolheram. Então, assim, eu até chorei ouvindo você falar, porque a vida delas, gente, é isso mesmo. É uma constância de um recomeço, de amor, de prestação, assim, gratuita, por inteiro, sabe? O tempo todo. Elas têm essa movimentação de sempre estar servindo, sempre estar em unidade, resolvendo coisas muito sérias para algo muito maior, sabe? E isso ficou muito forte, assim, né? Do tempo que eu trabalhei, que eu precisei, vocês me receberam, e foi isso que eu aprendi, assim, com vocês, que a gente não pode parar.
Nossa, o trabalho delas é incansável. Elas são implacáveis para amar o outro. E isso, né, a gente vê na fala da Iraci, né, quando ela fala do primeiro mandamento de Deus, né, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né. Nós recebemos 10, e se a gente começar do princípio, como a Iraci falou, a gente consegue, através dele, dar outros passos, né? E aí, cada vez mais, a gente vai saindo de si para ir ao encontro do outro. E isso gera esse amor recíproco, né? E isso na vivência delas, gente, é implacável. Elas são, assim, precisas do amor que uma tem para o outro, com os outros que chegam, é o tempo todo, é uma constância. Então, eu queria agradecer. Que Obrigada, viu? bonito que você tem olhos que vê o positivo. Isso é muito bonito, viu? Não, foi maravilhoso. E Lindo. eu tenho gratidão por esse momento, porque eu lembro que eu precisei e foi na hora, foi uma resposta na hora, eu lembro direitinho. Você, a Lucy, todos me receberam. Até tinha uma parte do trabalho que era muito boa para mim, que era muito fácil, e tinha uma que eu tinha dificuldade. E vocês sempre apoiaram, sempre. Não, vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, é muita gratidão. Eu nunca falei isso abertamente, mas É, hoje não eu falei. senti essa vontade no coração de falar. Fico Obrigada, feliz. me ajudou Obrigada muito. também. Obrigada. Então vamos encerrar. Não tinha outra pessoa que queria fazer uma pergunta? Luci não, Iraci, sou eu, Solange, aqui, Oi, Solange. daqui de Recife, São Vicente de Paulo. Boa tarde. Boa Antes de mais tarde. nada, agradecer, né, a toda a família por este momento que a gente está tendo, voltado para as famílias, esse curso. E ouvindo você, né, a minha pergunta é bem simples, talvez você respondeu indiretamente, mas eu gostaria que você desse uma reforçada, porque, teoricamente, né, a gente que já está na caminhada, seja na Família da Esperança, seja no GEB, seja para quem está diretamente, muitas vezes, em fazendas também. Já sabemos dessa tríade, né? Convivência, oi? Convivência, espiritualidade, né? E, enfim, o tripé da fazenda. E aí, a grande pergunta que eu trago é, você falando, a gente sabe que você tem toda uma experiência, seja de vida, de mundo, de fazenda, de família, esperança. O que você diria, Luci, para uma pessoa que já, de certa forma, ou aqui mesmo, quem esteja ouvindo, sabe de tudo isso, tem toda uma experiência, mas às vezes se encontra cansado. Por mais que a gente saiba da grandeza, da profundidade de tudo isso que você está trazendo, né? Para quem vive, para quem está correndo atrás, para quem está sempre, todos os dias, dando o seu sim. Mas a gente sabe que as circunstâncias da vida, as atribulações, dificuldades, adversidade, muitas vezes nos nocauteia, né? Nos deixa cansados, nos deixa sem força, querendo chutar o pau da barraca, querendo desistir de tudo. O que você diria para uma pessoa, não sei por quê, Deus me usou nesse momento para te fazer essa pergunta, porque de repente tem alguém que gostaria de te ouvir, porque você falando, eu tenho a sensação de que é Deus que está falando por você. Era isso que eu queria te pedir, por gentileza, se possível, claro. Gratidão. Olha, eu acho que esses momentos são normais, sabe, da gente passar. Eu lembro numa vez, não foi nesse sentido, foi quando eu ainda estava fora, eu cansei assim, porque eu tinha a sensação que eu estava sendo boba, que o povo estava aproveitando de mim, entendeu? Assim, e daí eu pensei assim, não, mas eu vou mudar, não quero mais ser boba, não, entendeu? Mas foi antes de eu entrar para a obra, né? E daí eu pensei, eu vou mudar, não vou ficar só dizendo sim, não, e depois ficando fazendo papel de boba, entendeu? Daí foi quando Deus me ajudou e eu descobri a palavra. Assim, daí foi diferente, sabe? Cada coisa que eu fazia por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Não era pelas pessoas, não era.
nem por mim, era por Jesus, né? E ainda, quando eu me sentia muito cansada, eu me lembrava de uma música de São Francisco que diz assim: pedra por pedra, com esperança de ver Jesus, dia após dia, com alegria, sempre buscando além. É uma musiquinha bobinha, mas me ajudava, entendeu? Então, pedra por pedra, eu estava passando roupa, era roupa por roupa, entendeu? E assim foi, e eu tomei essa decisão. Eu vou fazer alguma coisa, se a palavra me pede, não para ser boazinho. É bom a gente fazer uma revisão em tantas atividades que a gente tem e pensar, todas essas atividades eu faço porque Jesus me pede, eu faço para Jesus, ou eu faço para agradar alguém, entendeu? Porque e a gente faz algumas coisas para agradar alguém, mas quando começa a ser muito, a gente começa a ficar assim, a perder a motivação, porque não existe outra motivação profunda para o coração da gente do que fazer por Deus, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Obrigada, Ira. Né? Fica a fala, né, da nossa fundadora, com esse amor recíproco dela, com essa extensão da vida dela, né? Ela fica claro, né, o amor dela para com todos. E obrigado por você poder doar esse tempo, sempre seguindo junto com a gente, né? O tempo todo, em todos os lugares, quando Isso possível, mesmo. né? Sigo com o coração, quando eu não posso ir. Eu já tenho 75 anos, né? Então já fica mais difícil. Mas, gente, muito obrigada por esse momento, pela unidade de vocês. Deus abençoe, viu? Tchau, então. Amém, Ira. Tchau, Tchau. Iraci, Obrigada. obrigado. Tchau, Cumprimentos a De Iraci. todos aí, nada, viu? Obrigado. gente. Um Tchau. abraço. Outro. Vamos Caríssimos, registrar vocês aqui, que estão né? hoje no curso, Antes de estão vocês agraciados. concluírem, Laura, tem alguns avisos finais? Registrar a presença de Antônio e Cristina, En- né? Então, quem está hoje está sendo agraciado, porque nós temos a graça, a grande graça, de ter entre nós os dois primeiros ex, né? Tá aí o Beto, vou chamar o Beto para dar uma palavrinha, porque eu sei que a casa dele também é uma extensão da fazenda. E depois nós temos a graça de ter também o Antônio, tá aí com a Cristina. Feliz de ver vocês aí, sentado no sofá. Então, o Beto vai dar uma palavrinha para nós, depois queria chamar o Antônio e a Cristina também, para contar um pouco como é que é essa experiência de viver fora, como se estivesse dentro da fazenda, né? Boa tarde para todos, né? Alegria estar junto Caríssimos. aqui, né? Paz, É, caríssimo. como o Laurence falou, estar fora e dentro da fazenda ao mesmo tempo, né? Mas comigo tem todo esse grupo que a gente vive essa experiência aqui, né? Do núcleo, com a Tati, com o Laurence, com o Maurício, com o Cláudio, né? Moniquinha. Depois nasceu agora o grupo dos apóstolos, né? Também. Aí nós resgatamos para esse grupo aí, né? O Antônio, o Ângelo, o Tarquínio, o Didi, para fazer parte desse trabalho que a gente está fazendo nas fazendas, né? Tem sido uma graça muito grande para nós estarmos juntos, e isso só fortalece. Agora nós vamos para Recife, nesse encontro em outubro. Me veio aqui um nome de uma pessoa que marcou uma história aqui muito grande com a gente, a Ana Cláudia de Recife, viu, Laura? Se vocês, se alguém conseguir convidar ela, convida ela para estar junto com a gente também, né? Mas quando a Iraci falava, para mim era muito forte, né? Porque nesses encontros que a gente está tendo, eu sempre faço uma pergunta para os meninos das fazendas. Alguém aqui está com vontade de usar droga? Dificilmente alguém me diz que está com vontade de usar droga ou de beber. Porque esse não é o maior problema nosso. Quando a gente chega na fazenda ou no GEV, esse não é o maior problema. O maior problema nosso é algum ponto da nossa vida que a gente não soube lidar com ele. Alguma dificuldade, alguma dor, um trauma, um abuso. Para cada um tem um ponto a ser trabalhado, né?
E isso foi com a gente no começo também, na esquina, né? Que eu não cheguei assim, já chegando, morando na casa, com o Antônio, estava lá, o Anjo. Eu não tinha lugar para mim, então eu tinha que ir para minha casa e passava pela esquina várias vezes por dia e não tinha mais vontade de usar droga, porque aquilo que tinha dentro daquela casa que o Nelson foi, propunha para nós preenchia e dava alegria para nós, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande de não perder isso de vista na minha vida. Mas com vocês as coisas se tornam mais fáceis, viu, Laura? Vocês juntos aí, a gente vai para frente. Obrigado, boa tarde para todo mundo aí. E até Recife agora, né? Obrigado, caríssimo. Que A irmã bonito, né, Beto? Sônia chega a dar um sorriso, Lawrence, quando Beto mencionou Recife. Hein, irmã Sônia? A irmã Sônia já falou para mim aqui que a Ana Cláudia, filha dela, que ela já vai entrar em contato também para tentar aproximar ela conosco também. Viu? Legal, Oh, legal. coisa A boa. irmã já sinalizou aqui. Vai Chique. conhecer a irmã Sônia. Obrigado, Beto. Depois também tem Isso. o Bita. Ah, que Isso vai ser uma bonitinho. alegria, viu, da Ana Cláudia? Com Rapaz, certeza, de estar com a gente nesse dia. Eu com vou, Obrigado. certeza. vou fazer uma visitinha a ela pessoalmente para fazer o contato. Já convidei o Lawrence. Tem um livrinho. Joia, irmã. Combinado, irmã. Obrigado. A gente vai sim. Bem, Então, antes do Bita falar um pouquinho também, que nós temos a graça de ter o Bita, vamos chamar o Antônio Eleutério, Isso. caríssimo. Fala um oi para nós aí, Antônio. Boa tarde. Buenas Primeiro, tardes. rapaz. Boa tarde, Cris, Antônio. Estou todo com você. Mas a Cristina vai dar uma palavrinha e depois eu continuo. Então, quando a Iraci falava, eu olhava assim para mim, né? Eu estou na fazenda já há mais de 30 anos. E minha vida não mudou muito nesse ano, que é casa, e dividir um tempo para casa e um tempo na fazenda, né? E uma vez foi a própria Iraci que disse para mim: eu não posso ser na fazenda uma pessoa assim bacana, que faça ato de amor, ouve as meninas, faça um com elas, vive a palavra lá, se eu também não ser assim na minha casa. E eu levei muito a sério isso, né? Falei, nossa, é verdade. A fazenda tem que ser uma extensão na minha casa. Então, para mim sempre ficou forte isso. Essa luta, mesmo recomeçando sempre. Então, fazer tudo que eu tenho que fazer lá, como eu gosto de doar minha vida lá com as meninas na fazenda, né? Em todas as atividades que eu procuro fazer lá, eu tenho que ser também na minha casa. Então, isso me dá, assim, uma alegria, porque eu me esforço para ser tanto na minha casa, como eu quero ser na vida da fazenda, onde eu escolhi também fazer parte, né? Então, as minhas orações não deixo de fazer, né? As missas diárias, eu tiro um dia da semana para eu fazer a minha adoração, porque temos adoração às quintas e o sábado lá no Centro Feminino. Então, eu levo muito a sério isso, porque o que que eu vou também dar para as meninas se eu, ou na minha casa, se eu não procurar também viver isso, né, com a minha necessidade do meu coração, da minha alma também. Então, eu até ia dizer isso para a Iraci, né? E é verdade. Então, é uma extensão. Eu procuro me esforço para viver na minha casa, porque eu também gosto de viver na família da Esperança, na Fazenda da Esperança. Então, eu escolhi estar também numa comunidade, então eu tenho que também ser como elas, essa luta de viver a espiritualidade, a convivência e o trabalho, porque a gente tem trabalho toda hora, várias tarefas, né? Não só na fazenda, mas na família, no dia a dia, que nem hoje. Hoje é aniversário do meu filho caçula, né? Eu estava em casa e um grupo de amigos dele e a namoradinha dele combinou de fazer um momento com ele num lugarzinho aqui na cidade, né? Numa lanchonete. Então era de deixar tudo, dizer o que é a vontade de Deus agora? Ir lá fazer mil um com ele, né? Me alegrar com ele, com os amiguinhos dele. Eu me senti tão bem, sabe? E ter ido lá, então e acabamos de chegar e vamos fazer parte dessa reunião. Então é assim, no dia a dia, né? Tem que ser assim, não pode ser diferente. Vivendo a palavra, procurando, se esforçando viver a palavra.
Muito bem, né? Na verdade, né, ouvindo a avó falar, porque eu sempre tenho uma forma assim carinhosa de chamar a Iraci de vó, sabe? Não porque estou chamando ela de velha, porque na verdade ela vem desde da origem, da história da vida da fazenda, desde o iniciozinho, né? Junto com o Frei lá, que ficou tocado por toda essa experiência que o Frei vivia. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande e na onde que eu me encontro com ela, chamo ela de vó. Mas que nem a própria Iraci falou, e é verdade, né? E a Cristina acabou de falar aqui, a nossa casa precisa ser uma extensão da fazenda, né? O Beto até falou isso, né? Também. Então precisa ser essa extensão da fazenda. Então aquilo que a gente procura viver lá, tentar também viver aqui dentro de casa. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é o propósito que a gente tem e é o propósito que a gente tem que levar para todo lugar que a gente estiver, né? Por exemplo, essa semana passada foi tão bacana, porque tendo a nossa casa como uma extensão da fazenda, é abrir as portas também para essa realidade. Foi bonito porque as focolarinas que estão aqui, que participam da realidade do Centro Feminino, que mora aqui no bairro de São Manuel, inclusive, então a gente, eu com a Cris daqui, preparamos a nossa casa, tudo bem bonita, e preparamos um café para a gente se encontrar no período da tarde. Menina do céu, que coisa mais bela que aconteceu, sabe? De elas virem, aí veio a Camila, veio a Socorro, veio a Angelúcia, e criamos assim, um momento assim da presença de Jesus no meio, assim, muito forte, né? Onde a gente se alegrava com esse momento, como aqueles momentos que muitas vezes nós temos dentro da fazenda, né? Então, a resposta que eu quero deixar para os grupos que estão participando, que são do GEB e tudo, né? É se esforçar, que nem a Iraci falou, sem esperar nada, nada, nada. Porque quando existe aquele amor interesseiro que sai da gratuidade, a gente acaba se decepcionando. Mas quando eu me lanço de fazer por Jesus, aí vem aquela resposta, né? Vem aquela coisa dentro do nosso coração, aquela sensação de estar a serviço um do outro, né? Então, participar aqui, estar aqui com vocês aqui, né, nesse momento é motivo de muita alegria. E com certeza, Laurice, né, que vamos se encontrar aí em Recife. Que bacana que você convidou a Ana Cláudia, porque ela também foi um marco da história, né, da nossa vida aqui em Guaratinguetá, né? E estamos juntos, estamos unidos, e que Deus abençoe cada um. Tamo junto até o dia 24. Se Deus quiser. Passagem comprada, nego. Que bom. Obrigado, Antônio. Obrigado, Cristina. Um abraço aí em toda a família, viu? Cumprimentos aí a todos. Parabéns pro filhão, né? Mais novo aí, aniversariante de hoje. Obrigado, casal. Né? Obrigado, Cris. A Cris tem um papel também fundamental dentro do Centro Feminino. Ela trabalha muito lá, ajuda muito mesmo. Eu sei porque ela também me acompanhou, né, quando eu fui acolhida. E tem uma harmonização impecável. Muito, tudo que ela faz é muito bem feito, bem arrumado. Então, assim, ela ajuda mesmo. A presença dela, né? Muitas das vezes, nossa, eu lembro de segurança de estar com ela, né? Obrigada, viu, Cris? Agora a gente tem o Bita também, né? Tá aqui entre nós. Grande Bita. Bita, tá tentando ligar o microfone? O Bita é um guerreiro do Senhor, viu? É. Alô, Aí, alô? foi. Oi, Bita. A Boa paz, irmão. Um abraço a todos aí. Para mim, cheguei meio atrasado, estava tentando conseguir colocar isso aqui, não sabia, pedi para minha esposa, mas felizmente consegui pegar um momento especial com vocês, né? Pode dizer assim que essa extensão que todos nós estamos fazendo, eu estou aqui em São José, mas ao mesmo tempo estou dentro da fazenda, sabe? Porque esse carisma que nos contagia para a gente viver na prática aqui fora, que nós vivíamos aí dentro. Então, para nós, é uma luta muito grande aqui fora, mas nós temos o Espírito Santo conosco, né? Eu lembro bem essa semana agora,
o Tarquim veio em São José para resolver o problema aqui com o supermercado, e nós fizemos momentos muito especiais aqui. Então, nós tivemos aqui uma comunhão muito forte, na qual nós fizemos grandes experiências na catedral, né? Então, você vê que a fazenda está conosco todo momento, né? Então, eu não me sinto fora da fazenda nunca, porque eu acordo fazendo a experiência da fazenda, passo o dia fazendo a experiência da fazenda aqui fora, e dedico totalmente, né, o GEV aqui, onde a minha, a minha vontade de viver, dando a vida àqueles que querem ajuda, né? Então, estou esperando a minha esposa um dia aposentar, não falta muito. Quem sabe Deus me dá a oportunidade de eu retornar para a fazenda de novo, né? E viver mesmo concretamente onde eu renasci. Então, essa experiência da Iraci aí, no tema dela, para mim, me fortaleceu muito o desejo de eu sempre ser fiel, né? Sempre ser fiel. E só assim eu posso carregar comigo a esperança aqui no mundo. É um pouquinho que eu tenho para dizer, mas eu agradeço esse momento, para mim, me alegrou. Eu estou indo para Macaé. Estou vendo com o Cláudio, estou indo para Macaé com vocês. Entendeu? Obrigada. Esse de Recife não vou poder ir, porque eu estou indo para Minas Gerais, no médico, mas em Macaé estou dando meu sim. Oh, coisa boa. Obrigada, viu, Bita? Amém. Não vai faltar oportunidade também, né? De Isso, estarmos juntos, com certeza. né? Alguém tem uma experiência? Tem mais alguém que você quer que fale, Lawrence? Bom, Cláudio, se alguém nós tem estamos mais... chegando no final, né? A gente precisa ser um pouco fiel com o horário. Lembrando que no próximo sábado nós temos o 5º encontro, tá? Superando a codependência com o carisma da esperança. Como o carisma da esperança pode ajudar? Com o ilustríssimo, caríssimo Afonso Boeres. Fantástico o tema dele. E depois, lá no dia 12, já aconteceu, continua se espalhando, como criança, né? Inclusive o Dia das Crianças. Como tudo começou, uma mesa redonda com o Didi, a Cecília e, novamente, o Antônio e a Cristina. Então, não percam os próximos episódios do curso Lançando a Esperança. A fidelidade nossa aqui nesse encontro, formação humana e espiritual, vai nos ajudar muito o discernimento e levar a nossa vida. Aí, se a Tati ou a Cristina quiser fazer mais alguma colocação, o Cláudio pode finalizar também com os agradecimentos. Então, agradecer a todos, né, a presença de cada um. Tati, você quer falar também? Nós abrimos juntas. Eu quero agradecer, né, a fidelidade de todos. Nós chegamos, acho que a 80 conexões para mais, né? Então, assim, sempre lembrando, né, o carinho que é feito, né? Esses cursos agora têm sido feitos para a família, como é importante, né, para toda a fazenda. Você vê o tamanho da extensão. Logo mais, até aqui em Guará, o Beto vai estar na paróquia Nossa Senhora da Glória, levando também a história do início da fazenda. Então, assim, olha o tamanho do alcance do carisma, né? Ontem o Jeff de Guará também fez uma experiência. A gente foi no presídio aqui do Putim, levar o Jeff para funcionário. Não é para carcerário, é para funcionário. Então, assim, o tamanho do alcance. Olha a beleza da fala da Iracia, né? É o tempo todo, é ser uma constância que não é humana, mas o tamanho da movimentação, né? Da beleza dos fundadores, de movimentar, e olha tudo que vai gerando. Então, é sempre poder, né? Agradecer quem está presente, quem não esteve, corre no YouTube, assista quando puder, e a gente cada vez mais unido para poder levar esperança para o outro, né? Para quem precisa, aonde for, e esperar pelo tempo que for, né? Que a Iraci também deixou isso muito claro, né? Nada é no nosso tempo, mas o amor prevalece e ele aparece.
É um pouco disso. Amém. Obrigada. Então, queridos, é bom que ela falou do YouTube. Hoje, o dia de hoje, estará no YouTube na semana que vem, que deu problema técnico na transmissão para o YouTube no mesmo momento do Zoom. Então, semana que vem vai estar postado no YouTube, tá bom? Os outros já estão, os outros 3 dias já estão disponíveis no YouTube. Muito bem, caríssimo. Chegando ao final, então a gente precisa agora fazer uma oração final. Alguém se habilita? Talvez a Gladstone está aí também, poderia fazer uma oração para nós, né? Fazer uma oração final, para a gente encerrar com chave de ouro. Obrigado pela presença e participação de todos vocês. Nos encontramos novamente próximo sábado, às 15 horas, horário de Brasília. Amém. Amém. Então, boa tarde, é uma alegria, né? Estar vivendo esse momento de convivência com todos vocês. E agora vamos agradecer, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, queremos agradecer a grandeza desse momento, a simplicidade das palavras e a clareza do Espírito Santo na nossa mente. Que possamos, Senhor, caminhar juntos na busca da santidade. Que possamos estar sempre de coração aberto e fervoroso para fazer o bem na unidade e no amor. Por tudo isso, vamos agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e vamos sempre permanecer unidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa tarde a todos, muita gratidão no coração. Obrigado, Gleides. Obrigado a todos. Pessoal do GEV aqui, São Vicente de Paulo, cumprimento a todos vocês. Aê, família! Recife vos aguarda. Estaremos aí, os apóstolos, né, Para quem não Beto? sabe, 25, Cláudio. 26 e 27, Encontro dos Reis, Fazenda de Jaboatão, aqui em Recife. Os apóstolos da esperança. Vai ser Amém. forte. Junto com o núcleo. Núcleo da Comissão dos Reis. Obrigado, Beto. Obrigado, Priscila. Cláudio Monteiro. Solange, um abraço. Léo Marinho. Maria Eugênia. Maria Eugênia está aí também. O pessoal de Juiz de Fora estava aí, seu Tarcísio, a esposa dele. Pessoal fiel. Beijo, madrinha. Beijo, abraço, padrinho Cláudio. Regina Mara, belezinha, sempre presente. PhD. Obrigado, Sirlei. caríssimos. Vamos encerrar Um abraço, Beijo, família. beijo. Sábado Deus tem mais. abençoe.